aqui é um bate-papo, vocês fiquem à vontade, quem tiver pergunta pode pode interromper que não tem problema. Diferente do Chico Lucas que entrou no segundo ano, eu tive a sorte, acho que Deus botou a mão e falou assim para minha mãe, coloca no Dom Barreto, isso em 86. O professor Marcílio acho que estava lá 2 anos só, estava começando o trabalho, então Dom Barreto não tinha na época o nome que tem hoje, e outras escolas eram mais famosas na época. Só que minha mãe viu a metodologia, viu como que era essa questão familiar. E eu fiquei impressionado com o que o Chico Lucas falou, isso é verdade. Ele falou, os meus grandes amigos eu fiz nos 2 anos que eu passei lá. Então, assim, ou seja, ele teve toda uma vida antes, em 10 escolas que ele passou, e toda uma vida depois, e muita coisa que ficou foi consolidado aqui. E, ou seja, digo, o que você tira disso? Não é só educação, não é só passar no vestibular, não é só passar na prova, acho que é mais do que isso. E é isso que você tem que levar para a vida, como ele bem falou. É mais importante esse lidar com a pessoa, essas trocas de experiência, você fazer o que gosta, que isso vai te trazer resultados. Antes de tudo, em qualquer profissão, não mire no dinheiro. Não mire, esse não é o fim. Na verdade, o fim é você fazer o que gosta. Eu já vi várias palestras sobre qualidade de vida. E tem muita gente que diz, qualidade de vida, ter uma vida bucólica no campo, ser tranquilo, qualidade de vida. Se eu fosse morar no campo, eu ia ficar louco, eu ia ficar maluco, sem internet, sem celular, sem ter o que fazer, trabalhar, sem ter o que ler, sem ter notícia. Então, na verdade, não existe uma receita. Isso é uma coisa que você tem que responder, isso é um problema de vocês. É sentar e ver o que é bom para mim, qual que é o meu segredo da minha felicidade, acho que é o mais importante. Então, para mim é ser feliz, ser bom, um bom profissional, ser reconhecido, ótimo. Para mim é casar, ter uma família, ótimo. Então, assim, cada um tem que descobrir esse segredo da sua felicidade. E assim, eu entrei no maternal e essa figura que sempre me emociona foi realmente o grande pai, eu acho, para todos. Então, eu lembro, criancinha, ele levantando pelo pé, de cabeça para baixo. Na primeira Eucaristia, quando ele teve o primeiro AVC, foi lá, eu fui tirar foto, ele não queria. Então, assim, desculpa, pessoal, mas é porque realmente mudou o Piauí. A cara do Piauí hoje mudou, graças a esses profissionais, como o Chico Lucas e tantos outros, que construíram e cresceram, e hoje estão voltando para mudar o cenário, o panorama do Piauí. Então, a gente sabe das limitações, a gente sabe que nosso Estado é pobre, sabemos de tudo isso, mas graças a essa oportunidade que eu tive, que vocês estão tendo, é que realmente isso muda muita coisa. E a gente está aqui para falar de medicina, então, muito bem, passei no vestibular para medicina, a gente não tinha ideia. Na época eu adorava física, adorava matemática, era bom em química também. Passei no vestibular no segundo ano, e fui contratado também para dar aula. Fiquei no Dom Barreto dando aula de 2000, comecei com laboratório de física, até 2006, quando eu saí já para residência médica. E eu fui fazer na Universidade Federal do Piauí. E o que é medicina? O que é estudar medicina? É muito pior do que estudar no Dom Barreto. Por quê? Aqui no Dom Barreto você tem prova, você tem horário, você é tudo certinho. Quando você entra na faculdade, é meio que uma zona. Assim, você é dono do seu ensino, você é um autodidata e está aí. Você tem que ler esse livro todo para daqui a 3 meses você fazer uma prova com o livro todo. A metade do livro de 500 páginas e a outros os 500 páginas para fazer a segunda prova. E ninguém vai lá pegar na sua mão, ninguém vai lá explicar, ninguém vai estar cobrando, ninguém vai estar acompanhando, você não tem um boletim eletrônico, nada. Então você tem que estudar. E o primeiro ano para mim foi um baque, quase que eu desisto, porque eu era acostumado àquele método de você interpretar, colocar em prática, e não, fui jogado num mundo completamente diferente, que eu tinha que decorar muita informação para poder vomitar na prova. E para mim aquilo não tinha sentido, decorar não tinha sentido, mas mais para frente que eu fui aprender que, na verdade, eu precisava dessas informações para poder gerar o raciocínio, para poder fazer tudo, e numa fase inicial você realmente é jogado com muita matéria, muita coisa, isso é bem pesado, isso é um baque muito grande. Durante a faculdade, eu não tenho dúvida que é um dos cursos que você vai mais estudar, vai mais perder noite de sono,
Por noites eu varei para decorar muita coisa, para aprender muita coisa. Se priva do convívio familiar para fazer prova. Como eu estudei na Federal, sempre tinha uma greve ou outra, então todo dia 2 de janeiro eu tinha uma prova. Parecia um karma. Então sempre 2, 3 de janeiro tinha prova. Então era Réveillon estudando. Então é muita coisa. E além disso ainda tinha que dar conta do Dom Barreto, corrigir prova, e a gente ia se adaptar. Então até erguer a taça lá no final, realmente são 6 anos de um compromisso grande, são 6 anos que você passa de plantão, mas são 6 anos que também você cria outra família. A faculdade, lá que você está convivendo todo dia, é como se fosse uma segunda família. E uma vez que terminou a faculdade, o que fazer? Isso tudo são especialidades de acesso direto, ou seja, acabou a faculdade, aí você vai escolher entre uma dessas para fazer uma especialização. E se eu não quiser fazer especialização nenhuma? Como o Chico Lucas falou, cada vez mais todo mundo se forma. Na minha época tinha federal e estadual. Hoje em dia eu acho que tem mais uns 3 ou 4 no Piauí particulares, tem Picos, tem Parnaíba. Então, hoje o Brasil é campeão no mundo em número de faculdades de medicina. Significa dizer que deixou de ser privilégio de poucos e agora todo mundo consegue um acesso, consegue passar. Não todo mundo, óbvio, mas muita gente consegue passar. E para você se diferenciar no mercado, você tem que fazer alguma coisa a mais. Então, quem fica só nos 6 anos, daqui a 10, 15 anos não vai ter espaço nenhum. Talvez no interior longínquo. Então, tem que escolher uma dessas. E eu optei por cirurgia geral. Comecei já na faculdade. Como eu falei para vocês, eu estava querendo desistir. Eu falei, eu só estou decorando, estou ficando burro aqui, não estou pensando absolutamente nada, o que é que eu faço? Descobri um grande cirurgião chamado Sabas, que é um cirurgião oncológico fantástico, e comecei a acompanhar ele. Então aí, no dia a dia, realmente vendo o paciente, que aí eu comecei a exercitar o raciocínio clínico. Que é aí que eu comecei, agora eu estou pensando para poder fazer alguma coisa, para poder tomar alguma decisão. Isso para mim era muito importante. Eu sou o tipo de gente que odeia decorar. Então para mim é raciocínio, aplicar aquilo na prática e fazer. É um jogo de xadrez. Então a medicina é um jogo de xadrez. Você pega os dados clínicos do paciente, soma os dados do exame físico, mais os exames complementares, e aquilo você vai fazendo um quiz até chegar no resultado final e poder tratar. E eu optei por fazer cirurgia geral. E eu tive a sorte de passar nessa instituição, que é muito bonita, um prédio secular de 1880, que chama Santa Casa de São Paulo. Que foi daqui, onde nasceu a USP, a Escola Paulista de Medicina, foram os primeiros. Foi nesses corredores, que é um dos corredores mais históricos de São Paulo, que eu fui fazer cirurgia geral. E aí que eu quebrei a cara. Eu falei, nossa, estava difícil a faculdade, entrou na residência, 1000 vezes pior. Então eu já fiquei 3, 4 noites seguidas sem dormir absolutamente nada. Pelo MEC você tem 60 horas de trabalho por semana durante a residência. Eu trabalhava 120, 110. Chegava 4 horas da manhã no hospital, saía 2 da manhã, dormia 2. Ou então, quando a gente estava de plantão, passava 24 horas, estou de plantão, mas o dia seguinte continua normal. Aí passa mais 12 horas ou mais 24 horas, sem dormir, ligado. Então, eu senti um sono que doía no corpo. Eu tinha 20 minutos para em casa tomar banho, você enrolava em 2 minutos um banho, dormia 18, mas quando levantava, doía o corpo. E você se pergunta, será se vale a pena tudo isso? Mas graças a Deus tinha uma data de acabar. Eram 2 anos, que também foram 2 anos fantásticos. Fiz muitas amizades lá. E a gente rodava lá, eram 36 residentes de primeiro ano de cirurgia geral, 36 de segundo ano. Então, assim, era um serviço enorme. E a gente rodava em trio, cada estágio. Um era de Barretos e o outro de Manaus, que é o Pedro e o Gustavo, que até hoje são grandes amigos nossos. E muito bem, primeira escolha muito difícil é o que fazer, medicina. Depois o que fazer, cirurgia. Agora acabou a cirurgia geral, o que eu faço? É outro baque aí que você tem, que a gente tem as especialidades, né, que exigem pré-requisitos. Na minha área de cirurgia era isso aí, eu era cirurgia plástica, fiquei na dúvida, cirurgia plástica, urologia ou cirurgia vascular.
Na dúvida, faz o quê? Eu escolhi duas, vou fazer as duas. Eu fiz para plástica e cirurgia urológica. Acabei passando nas duas e fiquei também com dificuldade para escolher. O que eu pensei? Eu falei, plástica, você vai ter uma vida legal, vai ter um glamour, vai ganhar bem, mas eu sempre gostei de paciente, eu sempre gostei de tratar quem estava doente. Isso falou mais alto, eu sempre gostei de tratar paciente com câncer. Então, isso que pesou no final, todo mundo assustou, você vai fazer urologia, passou em plástica, acho que foi segundo lugar do Brasil, em alguma coisa, super bem colocado. Eu falei, não, é isso que eu quero, acho que vale a pena. Hoje eu escuto piada até hoje, você trabalha com aquilo que gosta, né? Então, até hoje você ouve piada de todo jeito. Mas é realmente uma especialidade muito boa e que eu me encontrei lá. Mas, de novo, sempre o início, o primeiro, o segundo ano, que você ainda não tem todas as ferramentas, você tem muita coisa para levar, muito plantão, de transplante, de pronto-socorro. Então você tem uma carga de trabalho enorme no primeiro e segundo ano de residência, que isso vai diminuindo à medida que tua responsabilidade aumenta, o trabalho braçal acaba diminuindo. E as especialidades vai depender. Por exemplo, fiz clínica médica, depois, quais são as subespecialidades? Endócrino, nefro, hemato, então tem vários. Isso aqui vocês vão conhecendo aos poucos. E foi aqui que eu fiz residência de urologia por mais 3 anos. Então são 6 anos de medicina, 2 anos de uma especialidade de acesso direto, depois mais 2 ou 3 de uma subespecialidade, ainda tenho pós, etc. Eu acabei tudo. 11 anos depois, peguei para mamãe, acabei. Volte para casa, meu filho. Falei, eu estou indo para Paris. Ela, que é isso? Você é maluco. Então, já não era mais suficiente eu ter feito só urologia. 11 anos depois, a gente pobre, ganhando uma bolsa de residente ainda, liso, nunca pedi dinheiro para os pais, mas estava passando necessidade. Então, eu tive a sorte, na verdade não a sorte, eu tive a visão de ver que a urologia estava mudando, só se fazia cirurgia aberta para câncer de próstata, só se fazia cirurgia aberta para tumor renal. E eu vi, estudando, que desde 97, 98, na França, eles começaram a fazer coisas diferentes. Começaram a fazer cirurgia por vídeo, cirurgia por robô em 2000. Eu falei, é para lá que eu vou. Quem foi que criou esse negócio? Foram esses caras. Claude Abu, lá em cima, e Bertrand Guillenot, os dois rivais em hospitais diferentes, mas os dois em Paris. Eu falei, é para lá. Como é que eu consigo? Mandei e-mail para todo mundo, ninguém respondeu. Ninguém responde se não tem referência. Mesmo você mandando seu currículo, com publicação, com tudo. Eu falei, quem foi que foi para lá? Liguei para o cara de pauta e tal. Falei, Marcelo Issano. Estava com ele agora em Búzios, há uma semana atrás. Falei, Marcelo, eu sou Auros, eu fiz residência. Você pode perguntar para o Dr. Cripa, e o Marcos Dalogli e outros colegas que me conheciam. Falei, eu quero ir lá para o Henri Mondor, lá em Paris. Você ficou lá, eu só preciso que você mande um e-mail me apresentando, o resto eu faço. Ele, não, cara, é um prazer. E assim foi. E assim eu fiz meu fellow lá de cirurgia laparoscópica, que é cirurgia minimamente invasiva, e cirurgia robótica, com o Claude Abu, que é lá de cima. Foi o cara que inventou a laparoscopia para próstata, o cara que foi o primeiro que descreveu a cirurgia robótica. E eu tive a sorte lá de... no ano que eu fui, ele foi o presidente do Congresso Europeu, em Paris. E isso é muito importante. Você não é só estar no lugar certo, na hora certa, é você estar no lugar certo, na hora certa, estar preparado e aproveitar suas oportunidades. As oportunidades passam, e se você não estiver preparado, você perde. Então, no ano, eu tive a sorte de ter o Congresso Europeu ali, que é um dos maiores do mundo, e todos os maiores urologistas que eu sempre passei a vida lendo e admirando, estavam lá e eu tive a oportunidade de operar com eles. E foi aí que eu conheci o Guillenot, que foi realmente quem começou as publicações, e ele me convidou, Auros, foge aqui e vai operar comigo ali no Diaconés. Foi ele quem levou todo esse conhecimento para os Estados Unidos, ficou quase 12 anos no Memorial, e depois ele tinha acabado de voltar, ele falou, vamos comigo. Então um era meio rival do outro, falava um pouquinho mal do outro,
Então eu saía escondido e ficava operando com Guilherme também, para aproveitar o máximo aquela oportunidade que eu estava tendo. E depois disso, voltei para Teresina. Voltei para Teresina já com um convite para ir para a Alemanha. Só que eu falei, olha, tive um problema pessoal, minha mãe estava bem de saúde, eu falei, eu preciso voltar, preciso trabalhar um tempo, depois eu volto para a Alemanha. E ainda lá em Paris, eu conheci e operei com o melhor cirurgião laparoscópico dessa geração que eu vi toda. Era um alemão chamado Stolzenburg, que é esse cara aqui que está ali comigo no robô, e ele falou, Auros, vai para lá, vamos operar junto. E assim eu fiz. Fui para a Alemanha, que, para vocês terem ideia, o Brasil, vocês sabem quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Nenhum. Acho que na América Latina, quem tem mais é a Argentina, tem 3. Só que essa universidade, acho que tem 9 prêmios Nobel. Então, um centrozinho, uma cidade pequenininha na Alemanha, é um centro absurdo. E hoje, ela tem essa cara porque uma parte dela foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Então, ela é muito bonita, todo de vidro, todo de cristal. E também a gente teve a oportunidade de trabalhar lá, publicar. Fui professor nesse curso internacional de cirurgia laparoscópica e robótica, e hoje o professor Stolzenberg é um grande amigo, um pessoal. Aqui é na casa dele, num jantar que ele fez para me receber, junto com um colega da Hungria e de Dubai. Pouco tempo depois eu voltei para o Piauí e falei, e agora? Comecei a operar, a gente começou na rotina, e uma coisa que me irrita um pouco, incomoda, é fazer a rotina e ficar naquilo o tempo todo. Então eu falei, comecei a pensar em formas diferentes de melhorar meu dia a dia, e a gente começou a trabalhar com isso que está aqui, que é a impressão 3D para planejar cirurgia, com realidade virtual para planejar cirurgia. E esse slide é muito importante para mim, porque 2 anos depois que eu voltei da Alemanha, ele estava me citando como no Congresso Europeu de Urologia, que está ruim, mas ali embaixo é meu nome, usando o meu trabalho, e por 3 anos seguidos ele vem falando da gente no maior congresso de urologia da Europa, que isso é planejamento cirúrgico, tudo isso. E depois eu fui para Londres, a gente apresentou já vários trabalhos em Londres, fiquei como o melhor artigo no Congresso Mundial de Endurologia. Ano passado, num evento como esse na Itália, sobre educação, sobre simulação, a gente dando aula num formato TED-like também. E até que, agora, mês passado, eu fui convidado para dar aula para o maior congresso de urologia do mundo, que é o Congresso Americano. Só 2 brasileiros conseguiram dar aula esse ano lá. Que um é o chefe da USP, do ICESP, e outro sou eu. Todo o resto do Brasil, ninguém conseguiu apresentar, ninguém foi convidado para efetivamente dar aula. E ali o Alberto Breda, que me convidou, é um médico que começou cirurgia robótica para transplante renal na Europa, ele foi o primeiro da Europa, e a gente debateu com o grego Liáticos. E isso aqui não cai a ficha, parece, por isso que eu falei para vocês, esqueça, eu sou normal, eu sou igual a vocês, não tenho nada diferente, nada de especial. O que é isso? É o que o Chico Lucas falou, é gostar do que faz, é se dedicar ao que faz. E hoje, a última coisa que a gente está fazendo com tecnologia é isso, a gente leva para a sala de cirurgia, holograma, então eu tenho na minha sala de cirurgia a tomografia em holograma virtual, eu não preciso daquele monitor, olho para o meu paciente, eu sei onde é que está o tumor, onde é que está o rim, onde é que está os ossos, onde é que ele está localizado, para quê? Para eu planejar melhor a minha cirurgia e para fazer o melhor e ter o melhor resultado possível para os nossos pacientes. Então, isso aqui não é um conhecimento que a medicina me dá. O que a Maia falou é bem importante. Cada vez mais tem muito profissional entrando no mercado. Então, você tem que encontrar alguma forma de se diferenciar. E eu acho que o profissional do futuro, ele não vai saber só da área dele, ele tem que saber integrar, tanto, no meu caso, a medicina, com tecnologia, com anatomia, com comunicação. Cada vez mais o profissional ele tem que saber se comunicar, tem que saber se expressar. E isso aqui é uma verdade. Isso é um número, o primeiro gráfico é o número de médicos no Brasil, o quanto que está aumentando, a proporção de médico por habitante. Apesar da população estar aumentando, essa proporção está aumentando muito. E esse gráfico aqui me deixa muito feliz, isso aqui era o número de mulheres que estavam entrando no mercado médico, e hoje em dia, cada vez mais, tem mais mulheres saindo nas faculdades de medicina do que homens.
E aqui é a nossa realidade, isso é de 2013, onde é que está o Piauí. Hoje a proporção médico por habitante no Piauí é 0,8. A proporção brasileira é 2,1. A dos Estados Unidos, do Canadá é 2,2. Estados Unidos é 2,5. Japão também é 2,2. Então, o que a gente vê hoje é que o número de médicos por habitante no Brasil está quase igual aos países do primeiro mundo, que a gente tem muita faculdade. Só que aqui no Piauí a gente ainda está longe de chegar a essa realidade. Agora, em 2020, hoje a gente tem 430 mil médicos, em 2020 já vão ser 500 mil médicos. Quando vocês se formarem, mais ainda. Então, daí a importância de fazer o que gosta, de se dedicar, de aproveitar as oportunidades. E essa é a realidade hoje de quanto ganha um médico. O Chico Lucas falou que todo médico é rico. Uma consulta no SUS, o médico recebe R$10 e ainda tem que pagar imposto. Uma consulta em média de um convênio, plano de saúde é R$70, ainda tira 25%, 27,5% de imposto para a pessoa física, ou seja, o médico recebe menos de R$50 numa consulta por convênio. Um parto cesariano, R$240 o médico ganha. Então, assim, vocês têm que saber qual que é a realidade. Graças a Deus eu não estou nessa realidade. Hoje eu não atendo convênio no meu consultório, então você acaba fugindo disso, mas é a minoria. Entendeu? A grande maioria realmente vai estar nessa faixa salarial de mês de 5 a 15 mil reais. A minoria acima de 20 mil reais. Tem médico que ganha 150, 200 mil reais por mês. Não vai ficar milionário. Tem o advogado, se ele ganhar uma causa muito boa, ele já ganha milhões de uma vez, entendeu? Só que demora muito para conseguir ganhar essa causa. Então, cada um tem seus prós, tem seus contras. E isso, apesar de todo esse trabalho, apesar de tudo isso, o grau de insatisfação na carreira é muito pequena, 2,5%. 2,5% com 3,5% dá o quê? 6% é o grau de insatisfação, como toda profissão. Então, o mais importante, pessoal, é gostar do que faz, porque a gente vai ver coisa difícil, vai ver no dia a dia, vão ver cenas fortes. Isso aqui não é nem 1/10 do que a gente já viu, já vivenciou. E eu encerro aqui com essa oração da Marie Noel para o seu médico, né? Dá-lhe a força, ó meu Deus, para que o peso de todos não nos venha abatê-los por demais, para que a angústia que os aflige não atinja a sua alegria, para que a ferida que ele trata não lhe faça mal. Muito obrigado, pessoal.